Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Isso. Alegre o seu coração, porque Deus mais uma vez quer falar conosco através da sua santa palavra. Pode se assentar. Vamos acolher a palavra do Senhor, que quer falar conosco nesta noite. E mais uma noite, mais um grupo de oração dedicado às famílias, mais um grupo de oração para nós falarmos sobre os nossos, que nós tantos rezamos, não é verdade? Que nós tantos oramos, muitas vezes até choramos por aqueles que estão em casa. É uma alegria grande então da minha parte estar aqui nessa noite de hoje, né? Tinha programado para um casal vir aqui, mas ele não conseguiu vir devido à saúde, o Jefferson com a Camila, que é do meu grupo de oração Sentinela no Espírito. Porém, vim aqui cumprir a missão dos irmãos com muita alegria para falar sobre família, né? Então, meu nome é Luiz Carlos, como a irmã já disse, eu tenho 31 anos de idade e 3 filhos e um casamento que amanhã completa 6 anos. Amanhã eu faço 6 anos de casado. E de fruto desse casamento, de um amor, de uma vocação que o Senhor me chamou, eu tenho 3 filhos. Um filho que já está na glória dele, a qual a minha missão também é levar os outros filhos que há de vir, e esses que já estão, também um dia está na glória. Esse filho que já está na glória foi de uma gravidez de 3 a 4 para 5 meses, que não desenvolveu a criança, e nós demos à luz a ela a vida eterna. Tem uma Lavínia que vai fazer 5 anos o mês que vem, dia 19, e o João Lucas, de 1 ano e 10 meses. O menino mais agitado que eu conheço na face da terra é o meu filho. Ele sobe nas paredes, irmãos. Imagine se puder, ele sobe nas paredes. O meu filho. Sou coordenador, ou estou falando melhor, coordenador para o Ministério para as Famílias na nossa diocese. Né, com muita alegria mesmo, estou como coordenador para as famílias e tenho me alegrado muito em falar sobre famílias e mais, ouvir testemunhos de famílias já restauradas por pessoas que têm dedicado o último grupo de oração para as famílias. Deus já tem feito muitas coisas e eu tenho louvado e bendizido o nome do Senhor por isso. Amém? Também faço parte de uma comunidade de vida e aliança, a qual eu sou de aliança, e ali então, essa comunidade aqui, a qual eu estou com a camiseta, Civilização do Amor, também trabalha com a família, a partir daquilo que foi a vida, a história, a luta de São João Paulo II para as famílias, a qual é o padroeiro dessa comunidade. Em abertura daquilo que o bispo nos deu, né? O padre Gustavo também nos deu a trabalho às famílias a partir dessa comunidade. Então, o meu intuito hoje é falar sobre família e falar sobre a oração em família. Não só a oração com a família, mas a oração de intercessão pelas nossas famílias. O intuito hoje é não fazer você desistir diante das dificuldades que você tem tido com alguns parentes ou alguns mesmo da sua casa mesmo, seus filhos, seus esposos. O intuito hoje é encorajar o seu coração a estar diante de Deus em oração, para que Ele atenda a sua oração. Nós vamos falar então sobre a intercessão, oração poderosa, oração ao qual Deus ouve, porque nós nos colocamos diante dEle em favor dos nossos. Amém? Pega a palavra comigo, então. Nós iremos meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. O título da Ave Maria traz o título assim, né? A fé manifesta por uma pagã. A fé manifesta por uma mulher que não era do povo judeu, uma pagã. Mateus, capítulo 15, versículo 21.
Marcos também trata também sobre esse assunto, sobre essa mulher. Mas nós vamos tomar então Mateus capítulo 21. Amém? Vamos ler então. Jesus partiu dali e retornou para os arredores de Tiro e Sidônia. Amém? Estão acompanhando? Jesus partiu dali de novo e retornou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com esses seus gritos. Jesus respondeu-lhe: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seu dono. Disse então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejais. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Dê uma salva de palmas à sua palavra. Linda, maravilhosa. Meu irmão, o intuito agora é falar então sobre uma oração de intercessão pela nossa casa e pela nossa família. Quando eu orava para este momento, quando eu orava para este grupo de oração, o Senhor falava para mim de homens ou mulheres que estariam aqui, e eu não tenho dúvida de que têm desistido. Tem desistido muitas vezes de orar pelo seu marido, tem desistido muitas vezes de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, tem falado para si mesmo em seu coração de que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Deus vem falar para nós sobre esta oração de intercessão. Deus vem nos encorajar a esta oração de intercessão. Cristo, por muitas vezes, ouviu uma súplica em relação a uma família. Se nós folhearmos as Sagradas Escrituras, os Evangelhos, nós encontraremos muitas vezes homens e mulheres que vão até Jesus para pedir pelo seu filho. Por exemplo, como em Lucas capítulo 9, de 38 a 42, o pedido de um pai a um filho que estava endemoniado, que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não conseguiram dar solução a isso, mas ele foi até Jesus e Jesus o libertou. Lucas capítulo 7, de 11 a 15, ele ouve o choro desesperado da viúva de Naim pelo seu filho. Ela já era viúva e tinha perdido seu filho, e Jesus, ouvindo a lágrima, que naquele momento era a expressão de oração, de intercessão, ele atende a mulher, ressuscita o filho. Lucas capítulo 8, 40, 56, a ressurreição da filha de Jairo. Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10, a cura do servo do centurião. Cristo então quer falar conosco sobre aquele que vai até ele para pedir para o outro. Isso nós chamamos de intercessão. Aquele, veja só, e eu vou fazer até aqui um símbolo disso, como desse ambão a essa mesa tem Deus, essa mesa é aquele que é a pessoa que nós estamos orando, o intercessor é aquele que se põe no meio disso, o intercessor é aquele que olha o sofrimento e as necessidades dessa pessoa, se vira para Deus e começa a falar para Deus sobre essa pessoa. O intercessor é que se põe então no meio para falar a Deus, segundo uma situação, segundo alguma coisa. Isso é intercessão.
Isso é intercessão, se colocar no meio. E nós somos chamados a isso em nossas casas, em nossas famílias, a nos colocarmos no meio entre aqueles que são da nossa casa e aquilo que é Deus, e falar em favor da nossa casa. Quantas vezes não peguei eu mesmo orando para os meus filhos que são tão pequenininhos, com medo deste mundo tão louco, intercedendo já desde agora para que eles não caiam na cilada dos prazeres do mundo, orando a Deus que eles cresçam no caminho dele. Então eu olho para os meus filhos tão pequenininhos, tão puro, e chego diante de Deus e falo a Deus tudo aquilo que eu desejo para os meus filhos. A oração de intercessão, ela precisa de alguns requisitos, irmãos. É preciso de fé em Jesus Cristo quando nós chegamos diante dele. É preciso de perseverança na oração. De primeira, aquela mulher recebeu um não, mas ela insistiu, se jogou aos pés de Jesus e continuou orando até que Cristo atendesse o seu pedido. É preciso perseverança e é preciso amor ao coração. Certamente aquela mulher amava sua filha, certamente. Mas quando eu orava ainda mais por este grupo de oração, diante da semana, eu estava lá no meio de uma linha de produção, trabalho fazendo carro, essa é a minha função, trabalho numa empresa que faz carro, estava lá montando as portas do carro, quando o Senhor me deu, subitamente, no meio daquela montagem, uma visualização para esse grupo de oração. Veja só, Deus queria falar com você, e deu uma visualização para mim. Então alegre o seu coração, meu irmão, porque Deus já está falando com você. Eu estava trabalhando com os olhos abertos quando o Senhor me deu uma visualização. Duas rochas bem altas, uma do lado esquerdo e da outra do lado direito. Posso dizer que entre elas tinha um espaço como de uma porta aberta. E aquelas rochas que dá o fim a uma cortina de água que nós chamamos de cachoeira. E essas duas vinham os rios de dois lados e se uniam em uma corrente de água só. Mas quando eu olhava para aquelas águas, eram águas vermelhas. E o Senhor deu então a palavra de sabedoria, dizendo para mim que aquilo ali era rios do seu sangue de misericórdia. E ele tinha um convite para que uma pessoa entrasse naquele meio e se lambuzasse, se encharcasse com aquele sangue ali, naquele lugar. Quando fui orar tudo isso, o Senhor falava ao meu coração que o primeiro que foi medianeiro, o primeiro que foi intercessor, o primeiro que se colocou no meio entre a humanidade e Deus, foi o seu sangue na cruz. O seu sangue na cruz. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 12, 24, enfim, de Jesus Cristo, mediador da nova aliança, e do seu sangue de aspersão, que fala com mais eloquência do que o sangue de Abel. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 8 a 10, 11 ou 12, vai dizer que o sangue de Abel que foi escorrido pela uma morte, ele que era inocente, clamava uma voz ao céu por justiça a Deus. E então Deus vai falar para Caim: o que fizeste, o sangue do teu irmão clama a mim por justiça. Mas Hebreus capítulo 24 diz que o sangue de Cristo, capítulo 12, versículo 24, diz que o sangue de Cristo tem falado com maior eloquência a Deus. Veja só, um sangue que fala, e a sua fala é uma intercessão. É como a visualização que Deus dá para mim, naquela linha de montagem, onde o sangue estava escorrendo pela fresta, e ele estava tendo um convite, então, para que nós possamos entrar aqui, e junto com esse sangue, o sangue de Cristo, falar com eloquência ao coração do Pai. Sabe, muitas vezes, nós não somos atendidos por Deus, e parece que Deus não ouve a nossa oração. É verdade ou não é? Deus não ouve a nossa oração, mas Ele não deixa de ouvir o sangue de Cristo. Como a palavra está dizendo, o sangue de Cristo, ele tem eloquência aos ouvidos do Pai. Então quer dizer o seguinte: quando Deus não ouve a nossa oração,
significa que nós estamos nos apartando do sangue de Cristo, da intimidade com Cristo, da Eucaristia na missa. Meu irmão, para que Deus nos ouça então, para que Deus atenda você que tem orado pelo seu marido, para que Deus atenda você que tem orado pelos seus parentes, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, é preciso entrar aqui nessa intercessão, neste meio aonde tem o sangue de Cristo que fala com eloquência ao coração do Pai. Olha só a revelação que Deus dá a nós hoje, aquilo que Ele quer falar conosco, nos colocar no meio onde o sangue de Cristo tem falado por nós. O sangue eloquente, que fala com clareza, que convence o coração do Pai, que faça a mão do Pai abrir em graça, que faz o coração do Pai abrir em prodígio, que faz os olhos do Pai olhar a nossa situação. É o sangue de Jesus. Precisamos nos unir ao sangue de Jesus, como aquela mulher se uniu a Cristo para pedir algo ao Pai, a uma filha que estava atormentada por um demônio. Mas eu quero dizer outra coisa para você. A palavra diabo, não se assusta não, mas a palavra diabo significa no grego diabolos, aquele que se põe no meio. Aquele que se põe no meio para dividir. Quer dizer então, irmão, que nesse meio de intercessão entre Deus e a humanidade tem o sangue de Jesus que fala com eloquência ao coração do Pai, mas também tem aquele que tem perturbado as almas. E por isso então, posição de intercessão é luta espiritual, porque enquanto nós estamos tentando unir uma pessoa a Cristo, tem aquele que se põe no meio para tentar também dividir aquele que está ali, a humanidade, com Cristo. É batalha espiritual aquele que se põe em intercessão. Por isso, meu irmão, é preciso batalhar em oração. Tem aquele que não quer que essa união aconteça, tem aquele que quer que você desista na oração, tem aquele que não quer que você venha ao grupo de oração pedir pela sua casa, pedir pelos seus, pedir pelos seus netos. Tem aquele que não quer essa união e o nome dele é diabo, diabolos, divisor, aquele que se põe no meio para dividir. Mas o sangue de Cristo tem maior eloquência aos ouvidos do Pai. Recorra-se ao sangue de Jesus Cristo, como ali Mônica orava pelo seu filho Agostinho por 30 anos. Ela foi perseverante, ela teve fé em Jesus e amor ao seu filho, 3 requisitos importantes para aquela oração de intercessão. Deus está nos chamando a isso, irmãos. É preciso levantar hoje, e eu não tenho dúvida, homens e mulheres que intercedem pelos seus filhos. Será uma grande arma em nossas mãos, a oração. Será uma grande arma de transformação em nossa mão, a oração. Por isso não desista do seu terço, não desista desse grupo de oração, não desista de clamar o Espírito, não desista de ir na missa, não desista de repetir o nome dessa abençoada, desse abençoado que você tem orado tanto. Não desista, meu irmão, não desista, continua orando, continua falando. Deus quer restaurar casas a partir da oração, desse poder da oração, desse poder da intercessão. O lugar nosso, a partir de hoje, é aqui no meio, é na intercessão, é na oração, é no joelho no chão, é nas lágrimas caindo muitas vezes. E o Salmo 41 vem dizer para nós que as nossas lágrimas, no momento de angústia, se transformam em alimento para nós. Quer dizer então, irmão, quanto mais eu choro, mais alimento eu tenho, e quanto mais eu tomo dessa lágrima, mais substância eu tenho, mais potência eu tenho, mais vibrante eu fico. Quanto mais eu choro, mais alimento eu tenho, mais nutrição eu tenho espiritual. Mais nutrição eu tenho espiritual quando eu choro na oração por uma alma
Deus ouve, como ouviu a viúva de Naim, que chorava pelo seu filho em uma situação de morte. E talvez é assim que está a sua casa, em uma situação de morte. Talvez está como Lázaro, já trancado. E as irmãs de Lázaro oravam também, pedia, intercedia, chamava Jesus para que estivesse naquele lugar. Talvez já está como Lázaro essa sua situação, trancado, sepultado, cheirando mal, mas é preciso acreditar naquele que dá a vida. Talvez, irmãos, tantas coisas tenham acontecido para tirar a sua fé. Muitas vezes nós sentimos cansaço físico, espiritual, emocional, devido àquilo que é família. É verdade ou não é? É verdade ou não é que isso acontece? É tantas dificuldades que nós encontramos em relação à família, é tantas coisas que acontecem. Lázaro estava em situação de escuridão, fechado. A escuridão chegou na vida de Lázaro, e aquelas duas mulheres tinham que acreditar que um dia a luz viria, ia abrir o túmulo, e Cristo ia dar a luz, a vida àquele homem. É preciso que você acredite nessa oração, meu irmão, capaz de tirar toda situação de morte, capaz de tirar toda situação de escuridão, tirar toda situação de decepção. Meu irmão, acredite na oração de intercessão. Na noite de hoje, Deus está falando com você. Entra debaixo dos rios de sangue, de misericórdia, e o meu sangue vai falar em favor dos seus. O meu sangue vai falar em favor da sua família. O meu sangue vai falar em favor daquele que está perdido. O meu sangue vai falar em favor daquele que tem se matado através das drogas. O meu sangue vai falar através daquele que tem se matado pela bebida. O meu sangue vai falar aquele que está longe e não acredita mais em Deus. O meu sangue vai falar com eloquência ao coração do Pai. Mas é preciso acreditar em Deus hoje, meu irmão. É preciso fazer uma oração convicta, verdadeira, sincera, diante de Deus, que tem poder para tirar toda a situação de escuridão da nossa vida. O mundo tem apagado a luz da esperança a nós. O mundo tem apagado a luz da esperança de nossos corações. Mas Cristo hoje veio acender não essa luz que apagou, mas a luz da fé na sua vida. A luz da fé para que você ore. A luz da fé para que você insista. A luz da fé para que você chora, acredita, intercede. Deus quer fazer isso. O milagre pode acontecer, meu irmão. Através da oração de intercessão. Se põe no meio hoje, entre Deus e entre aqueles que estão tão longe, tão distante de Deus, e acredita que Deus pode mudar e transformar todas as realidades. Todas as realidades. Pode o mundo estar dizendo que é impossível, Deus está dizendo é possível. E a palavra de Deus tem mais eloquência. Pode todos estar dizendo para nós, não tem mais jeito. E Jesus está dizendo, se põe em oração, que eu dou um jeito. Meu irmão, para nós que somos cristãos, a leitura da vitória é diferente daquilo que é a leitura de vitória para o mundo. Preste bem atenção no que este menino está dizendo para você. Sou um menino, é verdade. A equação da minha voz é de menino. Mas quem vai falar para você agora é Cristo Jesus. E um anúncio profético na sua vida. A leitura de vitória para aquele que é cristão é diferente. Enquanto nós estamos sofrendo, nós estamos sendo vitoriosos. Tem tom de derrota, mas é vitória. Tem tom de derrota, mas é vitória. Olha para a cruz do Senhor. Tem tom de derrota, mas era vitória. Para o mundo e para o mal, muitas vezes tem tom de alegria e de vitória, mas para ele era derrota. Quando Cristo morria na cruz, era tom de derrota,
alma para ele era a alegria para o inferno que tinha matado mais um dos filhos de Deus, mas a alegria do mundo dura pouco, e a tristeza do cristão também dura pouco, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Meu irmão, nós acreditamos de um Deus do impossível, e é a ele que nós oramos, é nele que nós estamos, é por ele que nós anelamos, é nele que nós colocamos as nossas forças, é nele que nós buscamos a misericórdia pela nossa casa, pela nossa família. Acredite hoje na intercessão. Levanta hoje do seu lugar, vai para sua casa com um coração diferenciado. Nada pode parar o seu coração em amar os teus e falar dos teus para Deus, falar dos teus para Deus. Chegou a hora, mano, de não desistir. Tantas coisas o Senhor já tem feito por você, ou através de você, e Ele quer fazer um tanto ainda mais na sua casa e na sua família. Feche os seus olhos agora nesse instante. Eu convido você a mesmo pensar agora. Deus proporcionou um momento de silêncio para nós, de recolhimento para nós. Pensa agora naquele que está distante, naquela que está distante, longe da casa de Deus, precisando voltar. Talvez é seu pai, talvez é a sua mãe, talvez são os seus filhos, os teus netos, seu amigo. Pensa nele agora, não se distraia. Deus nos recolheu neste lugar para que nós possamos orar por ele. Pensa nessa pessoa, quanto longe, quanto sofrido, quanta dificuldade. Talvez ela até está no Senhor, ela tem vivido em Deus, mas tem vivido uma situação de morte, de uma doença, de um câncer, meu irmão. Nada é impossível para Deus. Se você tem pensado aí na sua cabeça numa pessoa tão doente, até os médicos dizem que não tem mais jeito, Deus vai te levantar hoje como intercessor, e você vai ver o milagre de Deus acontecer, e você vai testemunhar nesse grupo de oração que a sua oração, com muito amor, fez o milagre acontecer. Mas é preciso fé, perseverança e amor e intercessão, entrar no meio e ser banhado pelos rios de sangue de Jesus. É preciso hoje acontecer isso, é preciso hoje se colocar no meio e falar agora a Deus, como aquela cananeia falou: filho de Davi, olha para mim, vê a minha situação.